E o Abel Ferreira, ele topa, né, abrir conversas com a CBF. Até o tom... Abel na seleção? Gomes histórico. Fala, família palmeirense. Será que vamos perder nosso maestro Abel Ferreira para a seleção brasileira? E o que dizer do paredão Gustavo Gomes, que acaba de entrar para a história do Verdão? Preparem o coração, porque as notícias que chegaram vão te deixar de boca aberta. Abel na mira da seleção? Segundo informações que estão bombando, Abel Ferreira é o principal nome cotado para assumir o comando da seleção brasileira. A nossa presidente Leila Pereira já está sabendo da movimentação. Será que o Abel topa o desafio de comandar a seleção em alguns jogos, sem abandonar o Verdão para o Mundial de Clubes? Os representantes do técnico português já estão analisando a possibilidade. Mas e aí? Você acha que o estilo do Abel combina com a seleção? Vamos às novidades de Abel Ferreira que a imprensa trouxe. Estava lá na partida, vamos ver o que ele traz de apuração. Bom, vou trazer aqui um pouquinho mais do lado do Abel Ferreira nessa história da seleção brasileira. O Bruno já explicou tudo que a gente apurou e publicou aí no All Sport, mas eu quero trazer um pouco mais do olhar para o Abel, né? Desde ontem, aliás, eu estava lá na Arena Castelão, assisti a entrevista coletiva do Abel Ferreira, e o Abel Ferreira, ele topa, né, abrir conversas com a CBF. Até o tom da resposta dele, quando foi perguntado pela seleção brasileira, citando a bandeira do Brasil, ordem e progresso, dizendo que se sente muito feliz e lisonjeado pelo fato, né, de uma seleção gigante como a do Brasil olhar para o trabalho dele. Então, o tom dele é o tom de alguém que entende que pode abrir conversas e gostaria de negociar para ir para a seleção brasileira. Mas isso só mediante uma atitude aí do presidente Edinaldo Rodrigues, que seria o quê? Ligar para Leila Pereira e falar, olha, gostaríamos de conversar com o seu técnico. A relação entre Leila Pereira e Edinaldo Rodrigues, ela é excelente. Ontem, inclusive, lá nos bastidores lá da Arena Castelão, conversando com alguns dirigentes do Palmeiras, os dirigentes se diziam mais tranquilos em relação à tentativa da CBF para tirar o Abel Ferreira. Até pela questão do Mundial, e até teve num tom de brincadeira a seguinte frase, ó: nesse momento que a CBF olha para o Abel, todo mundo desligou o telefone. Leila desligou o telefone, Buozzi, né, desligou o telefone, o vice-presidente, também o diretor executivo de futebol, né, o Anderson Barros, todo mundo com o telefone desligado. Mas claro, isso num tom de brincadeira, mas o Palmeiras se sente tranquilo. Até por isso a gente vê nos tons, né, das notas que o Palmeiras tem soltado desde ontem na palavra da presidente Leila Pereira em relação a qualquer negociação do Abel com a CBF, que nesse momento não acontece. Tá aí a apuração do André Hernan, e a gente vai repercutir, porque ele traz uma informação importante de que o lado do Abel, o Abel toparia conversar com a seleção brasileira. Eu quero ouvir isso do PVC. Mas para finalizar a parte da Leila, né? Teve uma nota publicada pelo Lauro Jardim no Globo e o Palmeiras desmentiu essa informação, tanto que está aí, ó. É mentirosa a informação segundo a qual a presidente Leila Pereira deu sinal verde para o técnico Abel Ferreira negociar com a CBF, publicada pela coluna no jornal o Globo. Até o momento, Leila nem sequer foi procurada pela entidade para conversar sobre o tema. Agora, bem que o Bruno Andrade lembrou aqui de uma declaração da Leila em 2022, a gente achou aqui a matéria, viu, Bruno? A Leila afirmando que liberaria o Abel para a seleção brasileira sem multa. Uma matéria assinada, claro, é importante a gente colocar aqui, né, o tempo, o contexto das coisas e o momento. Outro contexto. 3 de novembro de 2022, tá? Fique claro, gente, 2022, 3 de novembro de 2022 ia começar a Copa do Mundo do Catar. Aí ela foi perguntada na zona mista do Allianz Parque, depois de uma goleada sobre o Fortaleza, se ela liberaria o Abel sem multa em caso de convite. E ela fala, é claro que liberaria. Ela falou aqui, calma aí, deixa eu só ler a matéria aqui. Ia começar a Copa do Mundo no dia 17, dia 14. Então, assim, estava se falando sobre o quê? E nem havia previsão de Super Mundial, né, PVC? Nem existia essa possibilidade, se não me engano. Ou seja, estamos falando de uma matéria que estava às vésperas da Copa do Mundo do Catar, Só falar a declaração dela, porque aí você completa, PVC. Claro que eu liberaria. Vou responder porque sou extremamente direta. Óbvio que eu liberaria. Acho que seria uma honra para qualquer profissional e até para o clube servir o nosso país.
Sim, só que assim, você está falando antes do Tite estrear na Copa do Mundo, sabendo que o Tite sairia da seleção depois da Copa do Mundo. No dia 9 de dezembro, um mês e meio depois dessa matéria, o Tite era o técnico do Brasil contra a Croácia. Empatou por 1-1, perdendo os pênaltis. E aí, no dia 10 de dezembro, havia a condição concreta de ter um novo técnico. Certo? Se o Edinaldo tivesse, no dia 10 de dezembro, lido a matéria da Leila e telefonado para ela liberaria. Acontece que hoje, o que não significa que não possa liberar, significa que tem outro contexto. Hoje, nós estamos há um mês e meio do embarque do Palmeiras para o Mundial de Clubes, que vai se dar no mesmo dia da seleção brasileira. Ou seja, vou repetir o que eu disse. Alguém pode tomar uma decisão, beleza, mas tem que calçar a cara e dizer assim, olha, nós vamos para o Mundial, no avião o técnico não vai estar. Os jogadores vão para o Mundial sem comandante. Beleza, é essa a decisão? Eu tenho que liberar a Bruna Andrade já, mas eu não quero perder de vista a informação que o Hernan trouxe, de que o Abel toparia conversar, pelo menos conversar, isso não quer dizer, não é sinal nenhum de compromisso, mas toparia conversar com a seleção brasileira. Isso, para mim, é uma novidade. Então, vamos lá. Os representantes do Abel têm a informação de que pode haver um telefonema para a Leila para tentar a liberação para ele, tá? E nessa condição, o que eu entendo, assim, os representantes do Abel estão considerando essa possibilidade, não estão nem felizes nem tristes, consideram essa possibilidade. O Abel, diante de uma possibilidade de alguém telefonar para ele e oferecer um emprego, se alguém disser para você assim, ô Luísa, você quer trabalhar na Record, na Globo? Você vai dizer, não quero. Não se trata disso. A porta está aberta. Ele foi bem na frase do Ordem e Progresso. É uma ordem, quando eu aprendi no ginásio, que era positivismo, né? Que não era muito positivo, embora seja positivista. Aprendi a ser contra essa frase nesse sentido positivista. Mas ok, ele gosta da frase. Gostamos, é na bandeira do Brasil, estamos de acordo. Todos de acordo, beleza. Ele não vai nunca dizer, não quero. Estou fechando as portas. Claro que não. Tem uma possibilidade de trabalho sedutora para trabalhar numa Copa do Mundo? Também quero. Então, para resumir, a parte factual é: o Abel se mostra disposto a conversar, se houver a permissão e depois dessa conversa entre Leila e Edinaldo. O nome dele é bem cotado, ou muito bem contado nos bastidores da CBF, apesar de não ser a primeira opção. E também é interessante para os representantes do Abel, porque a valorização do seu ativo, do seu cliente, que isso repercuta. Tem quem encare de forma negativa, tem quem encare de forma positiva. Mas o factual é esse. O que não existe, e o PVC fincou isso muito bem, a tal conversa entre Leila e Edinaldo não aconteceu, mas todo o restante é verdadeiro. É o nome que está lá dentro, é o nome que está interessado se for permitido a conversa, e que para os representantes do Abel também passa a ser positivo. E a mesma verdade vale para o Jorge Jesus. O Jorge Jesus também se coloca à disposição, as pessoas que trabalham para o Jorge Jesus trabalham o nome dele nos bastidores, e é um nome bem visto, mas não é a primeira opção. É isso, né? Em resumo, é isso, tudo certo, nada resolvido, e a gente segue nessa batalha aqui. Ô, Luísa, se o Bruno não for no cinema comigo, você topa no cinema comigo hoje à noite? Eu acho que eu deveria ser mais valorizada, viu, PVC? Tá, então, não sei se eu vou aceitar seu convite, não. Então, vou com você, Bruno. Mas eu vou ter que pegar o avião pro Seixal. Tem que ver se o Bruno consegue se desvencilhar do compromisso dele lá para ir com você. A gente já chama então o Vinícius Nicoletti, porque temos aqui no nosso telão, Vinícius, Leila Pereira e Abel Ferreira. Afinal de contas, o técnico do Palmeiras... Olha aí. Que isso, hein? Mudou o visual, feriador. Visual, hein? Ó. Quer dizer, no dia do trabalho... Acho que a gente tem que mudar o foco. A gente fala do Vinícius. Olha aí. Pois é, hein, Vinícius? Isso sim. Agora vai ter credibilidade nessa informação, hein, Vinícius? Não, isso foi intencional, viu? Foi intencional, porque eu falei, tá muito foco aí, o foco tem que voltar aqui pra mim. Tem muito foco errado aqui no Palmeiras. Mas não, tem um probleminha na lente, por isso estou usando aqui o óculos hoje. Eu preciso do óculos todos os dias, mas uso a lente. Questão é o seguinte, Palmeiras, então, como vocês destacaram aí, 17 jogos consecutivos sem perder fora de casa, e olha que interessante, são 6 vitórias consecutivas como visitante. Começou essa série contra o Sporting Cristal lá em Lima e bateu Bolívar na altitude, 2 vezes jogando no Ceará, Fortaleza e o Ceará para a Copa do Brasil agora, jogo contra o Sporting em Recife, contra o Internacional em Porto Alegre, então sempre adversários difíceis e territórios
que também são muito indesejados pelos visitantes e o Palmeiras conseguindo essa sequência muito boa. Mas o que tira a paz, por isso que a gente está vendo aí a Leila Pereira e o Abel Ferreira, o que tira a paz aqui na academia de futebol, os jogadores já chegaram, já se apresentaram, vão fazer hoje trabalho regenerativo e depois vão ser dispensados para mais um jogo fora de casa, né, contra o Vasco. Mas o que tira a paz é o assunto Abel Ferreira na seleção brasileira, porque o técnico do Palmeiras é um dos cotados para assumir o Brasil. O Abel Ferreira deu uma entrevista ontem, falou sobre isso, deu uma resposta até diferente do que ele vinha falando, uma resposta protocolar, mas foi diferente de sempre que ele é perguntado. Mais uma vez ele foi questionado sobre isso, e a Leila também já se manifestou sobre o assunto, dizendo que não teve nenhum contato da CBF, do presidente Edinaldo, porque ela tem uma boa relação com o presidente, então se houver um interesse, ela também espera esse contato. E hoje saiu uma nota que a Leila teria dado sinal verde para essa negociação do Edinaldo com o Abel Ferreira, e o Palmeiras, na sequência, desmentiu, soltou uma nota oficial dizendo que não houve nenhum contato, que a Leila não deu sinal verde e o Abel Ferreira segue focado no Palmeiras. O que a gente tem de informação aqui é que, se chegar a esse interesse, como ele é um dos cotados, a Leila Pereira não vai liberar o Abel Ferreira antes do Mundial de Clubes. O Edinaldo Rodrigues quer um técnico já para os 2 jogos da seleção brasileira, das eliminatórias, antes do Mundial de Clubes contra Equador e Paraguai. Então necessita de uma convocação agora em maio. E o Abel Ferreira, pelo que a gente tem também de informação, não abriria a mão desse compromisso de disputar o Mundial de Clubes. A CBF, né, já recentemente teve um técnico dirigindo o clube e seleção ao mesmo tempo, que foi o Fernando Diniz. Pode se repetir novamente, não deu certo, mas pode se repetir. Mas no momento não há nenhum contato da CBF com o Palmeiras ou com o técnico Abel Ferreira. Inclusive o representante do Abel Ferreira vem ao Brasil nesses próximos meses, nos próximos dias, para tentar uma renovação, para discutir uma renovação de contrato com o Palmeiras. A intenção do Palmeiras é renovar até o fim do mandato da Leila Pereira, até o final de 2027. O contrato dele vai até o final desse ano. Gomes, artilheiro. Enquanto isso, moço xerife Gustavo Gomes fez história ao marcar seu 39º gol pelo Palmeiras, igualando outros craques como Atílis, Euler e Kleber Gladiador. Que moral, hein? Palmeiras imparável. E não para por aí. O Verdão segue quebrando tabus, como a invencibilidade do Ceará em casa. Abril foi um mês de vitórias importantes em diversas competições. Abel Ferreira tem facilitado a adaptação de novos jogadores como Felipe Anderson e Flaco Lopes. E agora? O que será do futuro de Abel Ferreira? Será que ele continua no Verdão para buscarmos o título do Mundial? E o Palmeiras vai manter essa pegada de vitórias? Deixe seu like e mostre sua força, torcedor palmeirense. Comente aqui embaixo o que você achou dessas notícias e qual o seu palpite para os próximos jogos. Avante palestra!